E aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade às nossas aulas, tá? Eu vou pegar aqui da Química 1 e vamos caminhar ao longo dessa semana. Vamos fazer Química 1, 2, 3 e 4 e eu vou postando para vocês conforme as nossas aulas durante a semana, tá ok? Então a aula hoje vai ser do livro 1, aula 4, página 17. Pessoal do terceiro colegial. Aí é o seguinte, ó, eu sei que eu já coloquei até para vocês estudarem a parte, a aula 4, que é sobre inox, mas como eu vou entrar no assunto sobre oxidação e redução, e a gente vai fazer uma sequência então desse conteúdo, essa aula é primordial. Então eu falei, não posso deixar passar, eu tenho que explicar para eles do meu ponto de vista, para que eles possam entender, para que depois vocês consigam desenvolver o conteúdo mais aprofundado que está chegando aí. Então vamos dividir essa aula da Química 1 em várias partes, tá? Que vai fechar toda a parte de oxidação e redução. E você sabe onde vai terminar tudo isso daí logo mais, não é verdade? Então vamos lá. Número de oxidação, que é chamado de NOx, abreviado no formato NOx. O que é esse número de oxidação? O que isso significa? Pessoal, tem tudo a ver com a parte da eletronegatividade na formação das ligações, tá legal? Nós temos as ligações iônicas, que obviamente depende da parte dessas eletronegatividades. Se você perdeu essas aulas de ligações, não se preocupe, eu tenho lá no canal lá as aulas que eu disponibilizei para o pessoal sobre ligações iônicas, está dividido em partes, pode assistir por lá, tá? Caso você não se lembre. Então, eu tenho a parte das ligações iônicas, eu tenho as ligações covalentes, tá? E essas ligações covalentes que acontece um compartilhamento de elétron, na ligação iônica acontece a transferência de elétron. Então, essa característica durante a ligação é o NOx, é o número de oxidação. Então, nós temos dentro daquela condição estrutural o formato onde o elemento está ligado com quem ele está ligado, que vai apresentar essas características, que vai apresentar essa oxidação, essa relação de número de oxidação, tudo bem? Então nós temos a carga real e nós temos a carga imaginária. A carga real é aquela carga que o átomo possui mesmo. Quando aconteceu a transferência de elétron e gerou então cátions ou ânions. Então você pegar o sódio, Na+, pronto, ele tem uma carga real, aquela carga é a carga real dele. Significa que ele é positivo, mais um, tudo bem? Se você pegar o Cl-, é o cloro, ele é um ânion negativo. Então a carga dele é real. Por quê? Aconteceu a transferência de elétron e aquele participante agora ficou com uma referência de carga. Mas existem as situações nas ligações covalentes, aonde devido à característica de eletronegatividade existe a parte da polaridade. E aquela relação então da polaridade, daquela construção como um todo, faz com que cada elemento químico presente ali dentro daquela estrutura vai apresentar uma densidade de carga. E essa densidade de carga então é a carga imaginária. Que a gente, dependendo de quem ele está ligado, ele apresenta comportamentos diferentes. Tudo bem? Então, essa carga imaginária, nós precisamos encontrar quanto tem nos elementos, como eles estão dentro de cada uma dessas composições. Tá legal? Precisamos definir. Então, a carga imaginária é o nosso problema aqui. É calculá-la, é encontrar quanto que ele vale dentro daquela condição na estrutura. Então eu fiz o desenho aqui da relação da carga imaginária, porque quando forma carga real, então ela já se separa. Aqui tem aquela densidade de carga positiva, densidade, deixa eu até inverter, né, porque ele é menorzinho, mas eletronegativo. Tem uma densidade, então essa relação do quanto ele tem dessa densidade é que nos dá a carga imaginária, tudo bem? Tem algumas regras para a gente padronizar e aí você encontrar os elementos imaginários lá dentro. Porque a maioria dos casos nós vamos trabalhar com cargas reais, nós vamos ter elementos que apresentam cargas reais. Por exemplo, os metais, eles são bem característicos nas suas na sua ligação química na transferência de elétron. Então eles possuem cargas reais,
tá? Então, as cargas reais a gente tem que definir aqui. E alguns casos peculiares aqui com ligações covalentes que eu vou tratar com vocês agora. Olha só a regrinha. Substâncias simples. São substâncias puras simples, né? É aquela formada assim, ó. Deixa eu mudar a cor aqui para a gente poder visualizar melhor. Por exemplo, Cl2, Br2, aí. São compostos agora que apresentam relações de substâncias simples. Esses caras, sempre o NOx desses caras vão ser igual a zero. Tudo bem? São sempre zero nessas condições. Sempre trabalharemos no formato zero. Agora, íons monoatômicos, que é o caso do que eu estava trabalhando aqui, ó, falando com vocês. Na+, ó, carga real já. O NOx dele, mais 1. Se eu pegar o Cl-, o NOx dele, menos 1. Então o NOx aqui vai depender da carga, ó, ferro 3+, NOx 3. Entendeu? Ó, NOx mais 3 e assim por diante. Então os íons monoatômicos, eles ficam nesse formato. E se eu tiver o ferro purinho, aí é uma barrinha de ferro puro, aí nós temos o NOx dele como sendo zero, ok? E se for substâncias compostas, e aí eu tenho metais ligados a outras estruturas, e aí quando eu tenho esses metais ligados a outras estruturas, a gente olha para o lado das famílias. Exemplo, ó, família 1A, fácil, o NOx mais 1. Se for da família 2A, NOx mais 2. Se for da família 3A, NOx mais 3, por causa do alumínio, né, que é o mais tradicional daí, os outros acabam fazendo meio que uma espécie de compartilhamento de elétron com tendência à transferência, então ele fica um pouco mais complexo. Olha só, família 7A, que aqui o NOx não é mais 7, certo? É o que falta para 8, então é menos 1. Aí. Os calcogênios, que são 6A, podemos falar deles? Sim. Tá? No formato de substância composta, qual que fica o NOx dele? Os NOx deles é menos 2. Tudo bem? Da família 5A, vou até tirar aqui. 5A, aí o NOx fica menos 3. Tudo bem? Então aqui pode sofrer variações, eles já podem ter variações, mas no caso de substâncias compostas eles apresentam essas cargas. Tudo bem? Então aqui fica o formato das regrinhas gerais que a gente tem. Vamos avançar, vamos trocar mais umas ideias. Deixa eu apagar aqui, tá? Bom, então vamos lá. Agora vamos falar do hidrogênio. O hidrogênio. Bom, o hidrogênio é o seguinte. O hidrogênio, o NOx dele, mais 1. Sempre o NOx dele mais 1. E temos um caso especial para ele, tá? Marca aí uma observação para ele. No formato de hidretos. Como assim hidretos? É o hidrogênio ligado a metal, tá? Nesse caso aqui, geralmente ele está ligado a uma metal. Agora aqui, nesse caso, ele está sempre ligado a um metal. Então é metal mais hidrogênio. Mais hidrogênio. Quer ver um exemplo? NaH CaH2, aí, tudo no formato de hidretos, tá? Ele atuando como um ametal ligado com o metal, tá legal? Então, nesse caso, o NOx vale menos 1, porque ele está atuando como um ânion. Aí, ó. Tá legal? Os dois casos para o hidrogênio. E nós temos um outro muito especial, que é o oxigênio.
o oxigênio, oxidação, né? Falamos dele aí toda hora, né? Com relação a ele. Então, o oxigênio, o NOx do oxigênio é -2, ok? Mas temos um caso especial, então observação, para quando eles forem peróxidos, aí no formato de peróxido, o que é o peróxido? É assim, ó, H2O2, se você for montar a estrutura, fica assim, ó, oxigênio ligado a oxigênio, HH, é O e O, tá? Aí nesse caso, cada oxigênio fica com, então, o NOx dele para esse caso fica -1. Beleza, pessoal? Hidrogênio, oxigênio e os outros casos que eu acabei de mostrar para vocês anteriores. Beleza? Bom, para fechar a parte de NOx, vamos falar do NOx do carbono. Que aí o NOx do carbono é dentro dos compostos orgânicos, tá? Então, deixa eu apagar aqui e a gente já fala do NOx do carbono. Bom, pessoal, então vamos lá para o NOx do carbono. O carbono é o seguinte, como ele forma compostos orgânicos, tá? Então, eu tenho NOx para cada carbono desse. Cada carbono dentro dessas condições, ele tem um NOx, tá? Então, eu posso calcular eles de forma individuais, descobrir quanto vale o NOx de cada carbono, ou eu também posso fazer uma relação de média. Qual que é a média do NOx do carbono? Como eles são vários, eu posso fazer uma média. De que forma que eu posso trabalhar? Bom, vamos entender primeiro fazendo da parte individual, tá? Então vem comigo. Como que fica da parte individual? Só leve em consideração elementos químicos diferentes que está ligado ao carbono. Porque quando estiver carbono ligado a carbono, essa ligação aqui nós vamos anular. Vamos dar NOx zero ali, vamos tirar deles, tá? Então, para analisar o NOx de cada carbono, só interessa quem está ligado ao carbono, tá? Então, aqui no caso, me interessa esses três, esse aqui está fora. Nesse caso, interessa esses dois e esse aqui está fora. Então, assim que nós fazemos, tá? Quando tiver carbono ligado a carbono, não importa se é duplo, não importa se é triplo, nós vamos desconsiderar. Então, olha só, nesse caso, eu tenho o hidrogênio. O hidrogênio ligado a carbono, ele tem um comportamento de compartilhamento de elétron, mas o hidrogênio ele funcionando com mais um. Então aqui eu tenho mais um, mais um, mais um, mais um. Tudo bem? Agora, depois que eu faço isso, agora eu preciso calcular o NOx dele. Então como é que fica? Para dar zero, que a somatória aqui do NOx tem que ser zero, tudo bem? Para a soma do NOx ser zero, ficaria 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá mais 4, esse cara tem que ser -4. Tá legal? É assim que nós calculamos a parte do NOx. Depois, esse daqui, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Esse eu vou desconsiderar, que é mais 1, mais 1, mais 1. Então aqui dá mais 3. Para esse cara dá 0, -3. Viu? Facinho. A somatória tem que dar 0 nesses casos aqui, tá? Depois, na sequência das nossas aulas, agora na próxima aula que eu vou fazer da parte 2 sobre NOx, a gente vai fazer continhas do NOx, que eu preciso disso daí. Vamos fazer por partes, porque senão as aulas ficam muito longas e cansativas. Então vamos separar, depois eu faço outra aula e a gente faz os cálculos de NOx, tá? Vou trabalhar com uma variação bem grande. Aqui também, ó, mais 1, mais 1, mais 1. O NOx aqui, -3, ok? Nesse caso aqui, mais 1, mais 1, mais 1, aqui, -3. -3. Agora aqui, ó, desconsidera esse lado, o oxigênio sozinho, -2. A hidroxila, toda ela vale -1. Então aqui dá 3, -3. -3 para compensar, mais 3. Aí, assim que nós calculamos o NOx de cada um individual. E se eu fosse fazer uma média, Jorge? E para calcular a média, agora olha só, a média
do NOx do carbono. A média do NOx. Como que ficaria a média do NOx? Você faz o seguinte, ó. Você teria que calcular cada um e fazer uma média deles. Então, por exemplo, menos 3 com menos 3, você junta os dois e divide por 2. Tá? É assim que funciona. Mas, se o composto for muito grande, aí fica difícil, né? Então, o que você faz? Fórmula molecular. Então, vou transformar isso aqui na fórmula molecular. CH4. Bom, esse daqui a gente vai calcular da seguinte forma. O hidrogênio mais 1. Esse cara, X. Ok? Então vai lá. 4 vai ficar X mais 4 vezes mais 1. Igual a 0. Essa somatória tem que sempre dar 0. Então tá vendo X aqui igual a menos 4. Bate o resultado daqui porque só tem um carbono. Agora faz aqui o outro. Ó. Como é que ele fica? C2H6. Certo? Então vai. O NOx do hidrogênio. Mais 1. Do carbono, não sei. X. Então ficou 2x mais 6 vezes mais 1. Igual a 0. Aqui vira mais 6. Eu passo para lá, vem menos 6 e divido por 2. O x vai ficar igual a menos 3. Aí. É a média do NOx entre esses dois. Agora ali, ó, vai ficar C2H4O2. O oxigênio, menos 2. O hidrogênio, mais 1. E o carbono eu quero calcular X. Então ficou 2x mais 4 vezes mais 1 mais 2 vezes menos 2. Tudo isso igual a 0. Ok? Então aqui vai dar mais 4. Aqui 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Aqui vai dar 0. Vai ficar x igual a 0. Que é a média daqueles dois. Tudo bem? Pessoal, então é isso que eu tenho para trabalhar com vocês aqui, até o NOx, descoberta do NOx do carbono, tá? Então, na sequência das nossas aulas desse assunto, eu vou agora trabalhar a parte de calcular o NOx de cada um individual, tá? Vamos fazer eles por partes. A primeira parte a gente faz essa representação e depois a gente trabalha com a parte dos cálculos do NOx de cada um deles dentro de cada uma dessas estruturas. Tá legal? Porque senão o vídeo vai ficando muito extenso e aí acaba perdendo um pouco o foco. Então vamos separar. Tudo bem? Beleza? Até a parte 2 então. Falou!